como a tia Carol falou, né? Viajar num tempo que a gente, né, não se encontrava. Entender que o presente, ele vai fazer parte do futuro, do passado, né? O que a gente está vivendo agora, ele vai se tornar passado e, consequentemente, vai se tornar história, né? Aqueles fatos que são mais importantes, né? Por exemplo, até a nossa situação atual. Então, meus amores, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, dando sequência a essa questão das grandes navegações, né, da busca, né, incansável que esses países tinham, especificamente Portugal, né, a gente vai começar a nossa aula de hoje sobre a aula antes da chegada de Cabral, né? Vai ser uma aula introdutória, certo? Na próxima quarta-feira, a tia Carol vai aprofundar mais um pouquinho, tá certo? Só para vocês, assim, vai ser bem simples, né? Só para a gente ficar com água na boca e a gente poder compreender, né, o período pré-colonial, que é antes da todo o processo, né, que antecede mesmo a colonização, ou seja, é um período de exploração, de investigação, né, que o nosso país e as Américas sofrem, né? A gente se encontra na América do Sul, né? Mas toda a América, né, ela vai ser bem explorada, né? Até porque o Oceano Atlântico, que divide esse outro pedacinho aqui, né, da Europa, ele é como se fosse o berço, né, o caminho aí, a travessia, né, que eles navegavam e como se fosse uma rota que eles já era de acesso para eles, de facilidade, né, para eles. Ok? Então, vamos lá. Eu trouxe algumas coisinhas aqui, à medida eu vou contar uma historinha. Eu gostava muito no Canal 11, né, na TV Cultura, eu gostava muito de escutar histórias e tinha uma pessoa que ela, não me recordo o nome dela agora, que ela sempre contava historinha trazendo objetos. Então aquilo ali, à medida que ela ia contando a história, né, os fatos, ela ia pegando coisas simples que ela tinha e ela ia transformando aquilo ali em personagem. Então, assim, para mim isso fixa muito bem. E a gente vai tentar mexer também com a magia, a imaginação, né, de vocês durante a aula. Então, antes, né, de se tornar exploradora mesmo, né, esse grupo de navegadores, né, que tinha como comandante, né, dos navios, que era Pedro Álvares Cabral, vamos chamar ele de Cabral, né? Quando ele chegou, né, ele não estava só. A nossa terra, ela não estava sozinha, né? Ela não estava abandonada, ela não estava vazia. Nela se encontravam muitos índios. Muitos e muitos índios aqui já habitavam com seus costumes, com seus pensamentos, com suas vestimentas próprias, com sua cultura e principalmente com a sua língua. Até hoje, tudo é um mistério. Os livros contam as histórias. Eles nos faz trazer na nossa lembrança, através dos livros, né, através das imagens, o que aconteceu naquele tempo. Mas, na verdade, a gente não tem muitos vestígios, a gente não tem muitas fotografias, né? Porque naquele tempo não se usava máquina, né? Os índios, eles não dominavam a escrita, então eles não tinham como fazer os registros próprios deles,
né? Então, foi necessário, né, que na chegada desses povos, né, que aqui vieram investigar, né, o que já existia aqui, que eram os índios, né? Tinha, né, pessoas muito importantes nessas naus, pintores, e eles foram retratando o que eles viam, as paisagens que eles viam, os índios, né? O habitat dos índios, a comunidade indígena, juntamente com suas tradições. Então, eles estavam todos reunidos, né, em busca da exploração dessas novas terras. Mas dentro desse navio, dessa grande nau que tia Carol acabou de falar, né, além tinha muita gente, né, importante, né, que ficou até muito mais importante depois, né, mas pessoas, né, grandiosos, estudiosos, né, que tinham altas habilidades. Tinha uma pessoa também muito interessante que ele ajudou a transcrever tudo o que estava acontecendo nessa viagem. Sabe quando já ouviram falar um diário de bordo, né? Quando a gente está viajando, a gente geralmente escreve, né? Tudo que a gente que tá acontecendo, todas as nossas experiências. E dentro, né, desse navio tinha uma pessoa muito semelhante a ela, que era um escrivão. Vocês já ouviram falar em escrivão? Um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, né? Era ele que relatava toda a viagem, ele escrevia, né, tudo o que estava acontecendo. Para quem ele escrevia? Para o rei de Portugal, que lá se encontrava. E ele queria todas as novidades, tudo o que estava acontecendo nessa viagem. Então, uma forma dele saber, né, dele se manter, né, integrado, ligado no que estava acontecendo, era justamente isso. Pero Vaz de Caminha, um escrivão que, ó, anotava tudo, todos os detalhes. Ele narrou, ele escreveu, ele descreveu muito bem, né, os índios, o que ele estava vendo. Opa, com a ressalva, muito bem, do jeito, da perspectiva dele. E no nosso livro tem falando, né, essa visão, essa ótica, né? Como é que ele narrou, descreveu a Dom Manuel lá, o grande rei sentado no seu trono, querendo todas as informações. E os índios vivendo tudo de forma natural, até porque estava tudo muito confuso para os índios entenderem, né, que a terra que eles habitavam agora estava sendo invadida. É, invadida. Tem livro que fala que não foi uma invasão, né? Que foi tudo na cordialidade, tudo de forma muito amigável. Isso aí é cena para os próximos capítulos, tá? Não foi nada disso que aconteceu. Não teve nada cordial. Tudo era uma troca. E essa troca, olha, deu uma dor de cabeça para os índios. E isso é reflexo até hoje, sabia? Da cultura indígena, dos manifestos, né? Das dificuldades que eles passaram lá bem nos primórdios mesmo da colonização. Tá certo, meus amores?
na comunidade, né, indígena havia, assim como nós, no nosso país, né, nós somos brasileiros, mas cada região, né, nossa, das 5 regiões que a gente tem, né, são culturas diferentes, né? O sotaque é diferente, né? Nós somos da região Nordeste, o sotaque é diferente, né? Do pessoal do Sul, do pessoal do Pará, algumas coisas se aproximam, mas quando as pessoas falam de cara, já percebe, essa pessoa não é, né? Não é da nossa região, é do nosso país, mas não é da nossa região. A mesma coisa acontece até hoje com os índios. Os índios, eles também têm uma gama, né, de grupos indígenas, né, diferentes, né? Eles têm são culturas muito semelhantes, mas eles se diferem em algumas coisas, assim como nós, né? Somos uma coisa, um povo só, mas a gente também se difere na nossa cultura. A gente valoriza algumas coisas, né? Diferente do pessoal do Pará, diferente do pessoal do Sul, diferente do Pará, que eu digo do Norte, né? Diferente do pessoal do Centro-Oeste. E a mesma coisa nos grupos indígenas. E naquela época, né, o grupo indígena que tinha maior, assim, que ele dominava no sentido de quantidade, e isso aí é bem suave, assim, aos nossos ouvidos. Suave que eu falo assim, ele é bem fácil da gente compreender, que está dentro da nossa linguagem, era o grupo indígena Tupi-Guarani. Então, eles dominavam, era o que tinha mais habitantes, né? Mais habitantes indígenas. E eles se localizavam na região extrema do litoral. Né? Vocês podem ver depois, pegar um mapa e ver onde fica a parte, né, do litoral. Eles se encontravam mais aí. Isso aí se deparava com maior facilidade com os estrangeiros, digamos assim. Se a gente está na costa do litoral, né, então a gente está muito próximo ao quê? Ao mar, né? Então, quem era a porta de navegação aí dessa costa? Não era o oceano? O oceano não era o bercinho que levava, né, os navios, as caravelas, as grandes naus, né, para explorar as terras? Então, se liga aí nessa informação. E os tupi-guaranis, eles denominavam, hoje o nosso país se chama Brasil, mas antes dele ser Brasil, ele passou por muitos nomes. Vocês acreditam que nosso país já foi chamado por 8 nomes diferentes? Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, sabe, um monte de nomes até chegar a ser Brasil. E isso aí é cenas para o próximo capítulo, tá? E por eles estarem em maior quantidade, eles chamavam a nossa terra de Pindorama. Pindorama é um nome indígena. Alguém em casa sabe o que significa Pindorama? Pindorama significa terra de muitas palmeiras. Até hoje, né? Até hoje, nosso país tem muitas palmeiras. Se a gente for lá na Jaqueira, a gente pode ver, né? Elas lá, bem pertinho da nossa escola. Então, os tupis denominaram, ó, nossa terra de Pindorama, tá? Um nome indígena, porque eles dominavam terra de muitas palmeiras. E os índios, eles eram considerados nômades. O que seriam nômades? Ou melhor, seminômades, né? Eles vão ser nômades mais para frente, né?
da história, quando a história começar a aprofundar, mas a princípio eles eram seminômades. O que seriam? Nômades são pessoas que não ficam muito tempo no mesmo lugar, né? E seminômades é a mesma coisa, só que o que diferencia é que eles, por trabalharem na agricultura, né? Eles viviam, né, da agricultura e da pecuária, então eles esperam o tempo da colheita, né? Eles plantam, eles necessitam dessa agricultura, né, para a sobrevivência deles, e eles esperam o tempo da colheita, né, como se eles esperassem realizar a necessidade. Quando eles cumpriam a necessidade deles, eles saíam dali, daquele espaço, e iam explorar outros espaços. Por isso que eles são chamados de semi-nômades, certo? E eu queria chamar uma curiosidade, tá, para vocês. Eu falei para vocês que o grande navegador, né, estava aqui no barquinho de exploração de terras, comandada por Pedro Álvares Cabral, né? E o nosso escrivão, né? Que mandava todos os detalhes, né? Segundo a ótica dele, né? Lá, ó, fazendo todos, pega uma canetinha, todos os registros do que estava vendo e acontecendo. Vocês vão ver que nem tudo ele falava a verdade. Tinha umas coisinhas assim que ele queria só que o rei soubesse do jeitinho dele. E às vezes muita coisa era fake news, tá, gente? E então, a diferença que por eles estarem na mesma embarcação, vocês sabiam que esse escrivão, eu tia Carol falou, Pero Vaz de Caminha, mas sabia que o nome dele se chamava Pedro também? Pois é, Pedro Álvares Cabral, que veio, ó, no comando aí da embarcação, e o escrivão também era Pedro. Então, para não ficar igual, né, tem essa abreviação aqui de Pero Vaz de Caminha. Vê que interessante, né? A gente estudar, a gente tem que investigar, a gente tem que ser curioso para saber das coisas. E além da gente ser curioso, a gente tem que colocar em prática toda essa nossa investigação. E é isso que a gente vai fazer, né? Agora, pegando o nosso livro didático, né, de história, com o conteúdo que a gente vai explorar, que encontra-se na página 48. Quero que vocês abram o livro e sinalizem lá em cima. Vídeo aula. E coloquem 13 de maio, né? 13/05/20. Tá? E eu vou ler para vocês. Antes da chegada de Cabral. De acordo com alguns estudos realizados por historiadores, verificou-se que há cerca de 50 mil anos, os primeiros grupos humanos realizaram sua migração para o continente americano. E a gente se encontra nele. Para conhecer o modo de vida dessas pessoas, os estudiosos analisam vestígios, restos, né, de materiais encontrados como objetos. Eles investigam cemitérios, pinturas em paredes de cavernas, dentre outros, para entender como eles viviam quando chegavam à América e, assim, reconstruir o passado. Eu queria que vocês grifassem isso aí, para conhecer o modo de vida dessas pessoas até reconstruir o passado, certo? Peguem uma canetinha e grifem. Quando
Cabral chegou ao Brasil, já encontrou uma terra povoada. Lembram da terra povoada? Todo mundo já sabe, né? Havia milhares de indígenas distribuídas em grupos e cada qual com seus costumes e suas tradições. Né? Tia Carol falou. Grifem essa parte também, esse finalzinho aí, quando Cabral chegou ao Brasil, até tradições. Não há muitos registros de como eram essas terras e como viviam os indígenas antes da chegada dos portugueses, pois eles não tinham conhecimento da escrita. E só com a chegada de Cabral ao Brasil, em 22 de abril de 1500, que é datado como o descobrimento do Brasil, é que tiveram início os registros mais detalhados. Se lembra que tia Carol falou? Que dentro das naus vinham pessoas importantes. Aí a gente tem aqui uma tela pintada, né? Descrita como tribo indígena por Johann Moritz Rugendas. Ele sempre está retratando esses momentos, as figuras, né? Esse pintor, ele é bem conhecido. Você podem ver que ele sempre está na demonstração dos livros, né? E aí vem na página 49, o nosso escrivão, né? Relatando, né? Ao rei de Portugal. Gostaram da mistura? Lá vai. Podemos citar a carta de Pero Vaz de Caminha. Isso é Pero Vaz de Caminha relatando o que ele estava vendo, observando para o rei Dom Manuel. A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Tem rostos e narizes bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocupariam em mostrar o rosto. E a esse respeito, são bastante inocentes. Ambos traziam o lábio inferior furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, fino na ponta como um furador. Os cabelos deles são lisos e os usavam cortados e raspados até acima das orelhas. E um deles trazia como uma cabeleira feita de penas amarelas que lhe cobria toda a cabeça até a nuca. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua falta e eles a nossa, eles se tornariam logo cristãos, visto que não aparentam ter nem conhecer crença alguma. Será? Portanto, se os degradados que vão ficar aqui aprenderem bem a sua fala e só entenderem, não duvido que eles, de acordo com a sua santa intenção, de Vossa Alteza, se tornem cristãos e passem a crer na nossa santa fé. Isso há de agradar a nosso Senhor. Isso tudo, ele está se referindo a Dom Manuel. Ele está dizendo que vai catequizar os índios, né? Que na concepção dele, eles acham que os índios não têm crença alguma, né? E eles vão entrar com o cristianismo, né? Para eles. Mas tudo tem um interesse, tá, gente? Não é tão, a gente vai deixar eles cristãos, certinhos, né? Só para agradar Dom Manuel. Isso foi o que ele quis, né? Que Dom Manuel soubesse. Mas nos próximos capítulos vocês vão ver. Então, eu parei, Senhor, porque certamente isso a gente é boa e isso há de agradar ao nosso Senhor, porque certamente essa gente é boa e de bela simplicidade. Realmente, isso aí ele não mentiu. E poderá ser facilmente impressa neles qualquer marca que lhes quiserem dar, já que nosso Senhor lhe deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, e creio que não foi sem razão o fato deles nos ter trazido até aqui.
Nela percebe-se, isso é uma carta, né? Descrita aí pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, que no fundo o nome dele era Pedro. Nela percebe-se como viviam os indígenas e como foi o seu primeiro contato com os portugueses. O povo tupi-guarani encontrava-se em maior número no Brasil. Aí eu quero que vocês grifem essa parte também. Nela percebe-se como viviam os indígenas até a palavrinha Brasil, certo? O povo tupi-guarani encontrava-se em maior número no Brasil. Eles eram formados por uma infinidade de povos com costumes próprios, eram caçadores e apresentavam uma diversidade de cultura, presente ainda nos povos araquês, G e Chavantes, que eram outras comunidades indígenas. E terminando, na página 50, os tupis chamavam a terra em que viviam de Pindorama, que significa a terra das palmeiras. Lembram? Que significa a terra das palmeiras. Grifem isso aí também. Alguns estudos revelam que os indígenas já viviam aqui muitos séculos antes da chegada dos portugueses. Eram considerados povos seminômades ou semissedentários, né, que viviam da agricultura e só mudavam de lugar após a colheita. Nômade é que fica, para eles, tanto faz como tanto fez. Fica aqui hoje, sai daqui amanhã, não tem essa preocupação, né, com a colheita. Eles são mais rápidos nas mudanças. Quando o solo se esgotava e ficava inviável a cultura de alimentos. Eles ocuparam o litoral, olha aí a costa, e formaram aldeias com grande quantidade de pessoas. E a gente tem esse mapa aí sinalizando as aldeias dos tupis, guaranis. No Brasil, estima-se que viviam de 3 a 5 milhões de indígenas. Eram mais de 100 dialetos, línguas. 4 nações com idioma próprio e subdivididos em tribos. A primeira de grande quantidade era os tupis, depois o grupo G, Aruac, Caraíbas ou Caribe. Por exemplo, os tupiniquins, tupinambás e tamoios eram tribos da nação tupi, faziam parte da Tupi-Guarani, né? E é isso. Gostaram, meus amores? Essa página 49, né, que tá mostrando aí a carta de Pero Vaz de Caminha. Isso aqui tipo de fonte? Vocês lembram? Lá no início, lá no primeiro capítulo. Isso é uma fonte histórica, isso é um documento, né? Através dele, a gente pode se situar que tempo isso aí foi descrito, né? Que parte da história, né? Isso aí está sendo relatado, está sendo contado, né? E é uma coisa antiga, isso é uma fonte histórica que faz a gente compreender, né, o que aconteceu, certo, gente? Aí eu quero que vocês façam, é bem simplesinho, mamão com açúcar mesmo. A página 51 e a página 51, 52, 53 e 54. Tá bom? 51, 52, 53, 54. Danos, tia Carol, quanta atividade muito simples de completar, de ver imagem, você falar o que você acha disso, certo? E para enriquecer mais ainda a nossa aula, eu vou deixar uma musiquinha, era para eu ter colocado ela, iniciado a nossa aula com ela, mas não tem problema, porque houve um probleminha aqui no tablet, ele descarregou e eu não estou conseguindo conectar ele com o carregador do celular. A energia não está fornecendo para ele, então tenho que ver outro carregador. Mas eu vou postar a musiquinha de palavra cantada, que é Pindorama. E eu queria que vocês escutassem, né? Se divertissem, cantassem, para quem já sabe. Quem não sabe, aprende, que ela é muito fácil. Ela é simples, porque ela é uma história toda contada, né, sobre a questão da colonização, da nossa exploração, do nosso descobrimento. E é isso, vai te ajudar também na lição. Eu vou postar no nosso grupo, vai ser atribuído, certo? Contribuição para a nossa aula. Tá bom, meus amores? Por hoje
É só um beijo, agarra ele daí e até amanhã e a gente se encontra no grupo. Vamos pra lá? Tchau!